prezados alunos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse canal ele tem como propósito auxiliar os alunos, tanto da escola pública quanto da escola particular, estudar, nesse momento de pandemia, os conteúdos de biologia que costumam ser cobrados na maioria dos vestibulares mais refinados e também para o Enem. Esse canal, o único propósito dele é ajudar você, aluno, que não tem recursos ou que não dispõe de tempo, muito tempo. Então, aproveite o conteúdo, qualquer crítica, sugestão, pedido de aula, envie aí, tá? Assim que eu puder, eu respondo a todos e ao longo dos dias eu vou postar novas aulas para esse canal. Não se esqueça de deixar seu like, e para que esse canal continue crescendo e melhorando aí no seu intuito de auxiliar as pessoas. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Vieira, eu sou professor de biologia aqui de Belo Horizonte e me encontro à sua inteira disposição. Sejam muito bem-vindos. Bom, estamos aqui iniciando essa aula de biologia, síntese de proteína, professor Marcelo Vieira. E nós vamos discorrer sobre esse assunto aí, que é matéria do Enem, de vestibulares mais concorridos. Então aqui você tem uma animação, uma animação mostrando aqui a síntese proteica, o DNA aqui, a enzima aqui, ó, RNA polimerase, produzindo o RNA mensageiro. Então vem a fita dupla aqui, ela sai aqui em cima e o RNA mensageiro sai aqui embaixo, que é a fita síntese. Então, resumindo o processo de síntese de proteínas, você tem o núcleo, que nós estamos falando de síntese proteica em organismos eucariontes. Então a membrana nuclear está aqui, você tem a molécula do DNA, que é fita dupla. Essa fita dupla, apenas uma das fitas é ativa, então a RNA polimerase vai copiar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois de processado, será enviado para o citoplasma. Essa primeira parte aqui, então, da cópia da informação do DNA para o RNA mensageiro é chamada de transcrição. Depois que essa informação é enviada para o citoplasma, vai ocorrer a tradução, que é o RNA mensageiro com a informação genética se unindo ao ribossomo, que é o RNA ribossomo, juntamente com o RNA transportador, onde vai haver um pareamento dos triplés aqui, que no caso do RNA, a letra A aqui mostra para nós o códon e a letra H o anticódon. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um pareamento. Toda vez que pareia, ou seja, que as bases de nucleotídeos aqui vão se pareando, a função do ribossomo aqui é fazer a ligação entre um aminoácido e outro. E aqui, à nossa direita, nós temos o dogma central da biologia, que o DNA tem informação, ele vai transcrever essa informação na forma de um código, esse código é chamado de código genético, vai produzir um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro será traduzido no citoplasma na produção de uma proteína. Então, toda a biologia molecular está galgada nesse dogma central aqui. Bom, antes da gente falar do processo em si, vamos descrever os organismos que atuam nesse processo. Então eu tenho o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico. Ele é formado de fita simples, ele só tem uma fita. Ele é produzido a partir do DNA, é encontrado no núcleo no citoplasma, e sua função é realizar o processo de síntese proteica. Aqui nós temos a transcrição. Essa transcrição é muito importante o aluno saber, porque no aluno, nos organismos eucariontes, a transcrição ocorre no núcleo. O núcleo é aquela região da célula eucarionte que tem a membrana nuclear, carioteca ou envelope nuclear, que separa o material genético do citoplasma. Então, o que é a transcrição? É um processo pelo qual
uma molécula de RNA é produzida se usando como molde uma molécula de DNA. Então, ela ocorre na presença da enzima RNA polimerase, né? E tem como característica na transcrição apenas uma fita do DNA é ativa. O que é ativa? Ela serve de molde para produzir o RNA mensageiro. E o que vem nesse RNA mensageiro? As instruções para que possa produzir uma proteína através do RNA mensageiro. E a outra fita é denominada de inativa. Nessa animação que vocês podem ver aqui, né, em verde aqui está a RNA polimerase, está fazendo a leitura aqui do DNA, que é fita dupla, e saindo a fita simples aqui, que é o RNA mensageiro. Aqui nós temos, né, uma molécula de DNA original. Não podemos esquecer que a adenina sempre se liga com timina, citosina com guanina, né? Vai haver a quebra dessas pontes de hidrogênio para que a RNA polimerase possa perceber qual que é a base original e adicionar o pareamento aqui, né? E aí ela vem pareando. Não se pode esquecer, né, que na fita ativa, onde tiver a adenina aqui do outro lado no DNA seria timina, mas no RNA, uracila ou uracil, né? Então esses nucleotídeos vão sendo colocados aqui e aqui vai sendo sintetizado a fita de RNA mensageiro. Depois que se produziu o RNA mensageiro, você tem o restabelecimento das pontes de hidrogênio e a informação genética ela fica preservada no DNA. E aí a molécula do RNA está pronta para ser processada e enviada para o citoplasma, né? Quais são os tipos de RNA que nós temos? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomo. Todos eles têm origem na molécula de DNA. Então o DNA vai produzir o RNA mensageiro, ele vai produzir o RNA transportador, ou de transferência, né? E também o RNA ribossômico, que nada mais é o ribossomo, que é aquela organela relacionada com a síntese proteica. Não esquecer que o ribossomo, por alguns autores, pode ser chamado de RNA solúvel, né? Então aqui você tem o DNA, ó, produzindo o RNA ribossômico, produzindo o RNA mensageiro e o RNA transportador, né, que é responsável pela transferência aí dos aminoácidos compatíveis com o RNA mensageiro a partir do pareamento do RNA transportador com o RNA mensageiro. Bom, esse RNA mensageiro ele tem a mensagem, ele tem o código, né, a orientação para a síntese de proteína. Não se esqueça nunca disso. Quem determina a posição dos aminoácidos na proteína é o DNA, porque é a partir dele que é produzido o que? A mensagem. Ele possui uma sequência, né, que os aminoácidos devem ocupar na proteína, e ele contém uma sequência de trincas correspondente a uma das fitas do DNA. Então, se você tem o DNA aqui, por que eu sei que aqui é DNA? Primeiro, que ele tem a base timina, que é exclusiva do DNA, e segundo, que ele tem duas fitas, né, esse formato aí de dupla hélice, né? E aqui você tem o RNA. Por que eu sei que é RNA? Ele tem uma fita só e ele tem, né, um nucleotídeo chamado uracila ou uracil, que é exclusivo disso daí. Bom, cada trinca de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é denominado de códon ou triplé e corresponde a um aminoácido. Então, cada 3 nucleotídeos vai dar um aminoácido. Então, se eu tenho 7 códons, quantos nucleotídeos eu vou ter? 7 vezes 3 dá 21 nucleotídeos. Agora, quantos aminoácidos eu vou produzir? 7 aminoácidos. Bom, RNA transportador ou RNA de transferência. Ele transporta o aminoácido até o local da síntese proteica, né? As moléculas de RNA transportador ou RNAs transportadores apresentam em uma determinada região uma trinca de nucleotídeo que se destaca, denominada de anticódon, ou NODOC, que é códon escrito ao contrário. Note que o anticódon aqui, ele é complementar ao códon que está aqui no RNA mensageiro, olha lá, ó. Citosina, perdão, citosina pareia com guanina, uracila com adenina e citosina com guanina. Então,
esse RNA transportador, ele transporta o aminoácido ali em cima, né? E esse aminoácido ele é compatível com esse anticórdio aqui que vai se parear com o RNA mensageiro, e esse pareamento só é possível no ribossomo. É através do anticórdio Orodoc que o RNA transportador reconhece o local do RNA mensageiro onde deve ser colocado o aminoácido por ele transportado. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico de acordo com seu anticórdio que possui. Então olha aqui, ó. Aqui em cima eu vou ter o RNA. Não se esqueça que a fita de RNA transportador ela é fita simples, mas em alguns locais vai haver o pareamento com essas bases, essas pontes de hidrogênio aqui, né? Nesse arranjo que a gente chama de, né, na bioquímica, de arranjo trevo, parece um trevo. E aqui embaixo, no anticódon, na curva do anticódon, você vai ter as 3 nucleotídeos que são compatíveis com o códon. Então, dessa forma, né, que ocorre a correta instrução da mensagem que veio do DNA, né, no RNA mensageiro e do RNA transportador. Eles são complementares. Bom, o RNA ribossômico, o RNA solúvel, são componentes dos ribossomos, né? Organelo onde ocorre a síntese proteica, e os ribossomos são formados por RNA e mais proteínas. Agora, antes da gente finalizar o processo de síntese de proteína, nós vamos trabalhar com essa organela. Quais são as aplicações que tem dessa organela no que diz respeito a tratamento médico? Então vamos lá, né? Baseado nos conhecimentos de biologia molecular, bioquímica, né, ocorre uma diferença marcante entre os procariotos. Quem são os procariotos? Os procariotos são as bactérias, as cianobactérias, né, que antigamente eram chamadas de cianofícias, né? Lembre que os procariotos têm um ribossomo menor do que os eucariotos. Ele é de 70 Sveidberg. O que é Sveidberg? Sveidberg é uma unidade criada pela bioquímica para medir, né, o tamanho desse ribossomo. Já os eucariotos, que são a maioria dos seres vivos do nosso planeta, têm um ribossomo de 80 Sveidberg, né? Então repare que as bactérias têm um ribossomo menor do que o nosso, né, que somos eucariotos. E qual que é a finalidade de se saber disso? A finalidade se dá quando você vai trabalhar com doenças bacterianas, né? Os antibióticos. O que são antibióticos? Os antibióticos são substâncias produzidas, né, pelos seres vivos, no caso fungos e algumas bactérias, e também, né, por modo artificial, na tentativa de combater as bactérias patogênicas. O que são as bactérias patogênicas? Aquelas que causam doença nos seres vivos. Então eu tenho aqui 2 antibióticos extremamente importantes, né? A streptomicina. Qual que é o mecanismo de ação na síntese proteica? Ele liga-se à unidade menor de 30 Sveidberg e distorce a sua estrutura, né, inibindo a iniciação, ou seja, o início da síntese proteica. Lá, ó. Se ela não se ligar ali, a síntese proteica não começa. E a tetraciclina? A tetraciclina vai bloquear o sítio A do ribossomo. O ribossomo tem 2 sítios, o sítio P e o sítio A. Então ele vai se ligar nesse sítio A. Se ele se ligar nesse sítio a síntese proteica não será enviada, né? Não será iniciada a sua leitura. Então, aqui nós temos 2 exemplos de como que a biologia auxilia a medicina no tratamento de doenças bacterianas baseado em antibióticos bacteriostáticos. O que são antibióticos bacteriostáticos? São aqueles antibióticos que não matam a bactéria. Eles inibem a síntese proteica, porque se inibir a síntese proteica, a bactéria não vai se dividir e, consequentemente, deverá dar tempo do sistema imunológico combater aquelas bactérias, já que elas não aumentam de número. Os antibióticos que matam as bactérias são chamados de bactericidas. Então, repetindo, antibióticos bactericidas matam as bactérias. E os antibióticos bacteriostáticos são aqueles que inibem a síntese proteica e, consequentemente, a bactéria não tem como se dividir, né? Vamos lá. Outros antibióticos que atuam na síntese proteica.
clorofenicol, né, ele inibe a atividade da peptidiltransferase procariótica, somente nos procariotas, nas bactérias, né? E o que ele faz? Ele impede que essa enzima aqui, peptidiltransferase, faça a ligação peptídica entre dois aminoácidos. Então, se você não fizer essa ligação, a proteína não vai se formar, né? Outros dois antibióticos, chamados clindamicina e eritromicina, ligam-se de maneira irreversível à subunidade 50S do ribossomo, inibindo seu deslocamento. Então ele vai se ligar na subunidade, né, ali maior, que é a de 50 Sveigberg, e consequentemente ele não deixa que o deslocamento do ribossomo ao longo do RNA mensageiro seja feita a sua leitura completa. Então, aqui nós temos, né, esses exemplos aí. Bom, agora nós temos que trabalhar um conceito muito importante em biologia, que é o código genético, né? A gente precisa diferenciar duas coisas: o que é código genético e o que é material genético. Material genético é a constituição de genes que um ser vivo tem. Então, o meu material genético é diferente, por exemplo, de uma barata, de um peixe. Agora, o código genético, o que significa código genético? O código genético é a forma como os seres vivos, né, sintetizam proteínas e, no caso ali, expressam características genéticas. Então, material genético é uma coisa e código genético é outra. Então, você pode muito bem falar que o meu código genético e de uma barata é o mesmo. Por quê? A forma como nós produzimos uma proteína é a mesma. Ou seja, eu vou produzir um RNA mensageiro que será lido pelo RNA ribossômico, juntamente com o RNA transportador, e produzindo uma proteína. Então, código genético é a forma como os seres vivos sintetizam suas proteínas e, consequentemente, expressam características genéticas. Já o material genético é a constituição genética que o indivíduo tem. São, né, a sequência de nucleotídeos que tem no DNA que são responsáveis, né, por determinada característica. E nos seres vivos, né, a gente sabe que o material genético ele não é igual entre esses seres vivos. Então vamos falar lá sobre código genético. O códon, que é uma sequência de 3 nucleotídeos, né, presentes no RNA mensageiro, corresponde a um aminoácido. Então o dicionário, o que é o dicionário? É a informação que tem, né, correspondência da sequência de nucleotídeos levando a sequência de aminoácidos. E o códon é a forma como é lido esse dicionário, né? 3 bases nucleotídeas no RNA mensageiro que codificam um aminoácido, que é a palavra. Então o códon, né, o RNA mensageiro, ele é formado por adenina, guanina, citosina e uracilo. E ele sempre começa a sua leitura na direção 5 linhas, 3 linhas. Na outra aula que nós, né, temos aí de ácidos nucleicos, vocês vão entender o que significa esses 5 linhas, 3 linhas. Não se preocupe com isso agora, que isso não é importante. Esse códon, né, ele tem 64 combinações diferentes de nucleotídeos. Olha lá. Aqui você tem uma tabela, né, de códons, que são os RNAs, né, mensageiros. Né? Desses 64 códons que estão aqui nessa tabela, 61 codificam aminoácidos, né? 3 não codificam aminoácido nenhum, ou seja, eles são códons chamados de stop ou parado, né? Porque todo RNA mensageiro ele tem que ter um códon iniciador, que é o metionina aqui, AUG, e tem um códon finalizador, que são 3. Então toda síntese proteica tem um início e um fim, né? Então o AUG, que é o códon de iniciação, codifica o aminoácido metionina. Então tá aqui, né? E o AUG, UGA e UAA são os códons de finalização, de terminalização ou de stop, de parada, né? Que fazem com que o RNA, né, mensageiro, seja parado ali quando a vez que tiver uma sequência dessa. Então, repetindo, esse códon aqui é um códon, né, são 64 códons, sendo que desses 64, 3 não codificam nenhum aminoácido. Eles são códons de parada. E o A, o G, que é o códon de iniciação. Então, é muito fácil você trabalhar com essa tabela, né? Você vai pegar a primeira letra aqui, ó, por exemplo, o U, ela está aqui. A segunda, que é o A,
que vai estar aqui, e você faz o cruzamento, né, intercepta esses aqui. E AUG, não é UAG, UAG. O G tá aqui, ó. Olha lá, UAG, que é códon de parada. Então não se esqueça de como se faz o uso dessa tabela. Primeira letra do códon, segunda letra e a terceira letra você vai cruzar os 3 pontos aqui, né, aonde der nessa tabela. Bom, código genético. O código genético, gente, ele tem algumas especificidades, né, algumas características que só ele tem. A primeira dele é a especificidade. Um determinado códon sempre codifica o mesmo aminoácido. Universalidade. Ele é conservado em todas as espécies. Na maioria das espécies, esses códons são válidos. Redundância ou degeneração. Um aminoácido pode ter mais de uma trinca que o codifica. Nesse caso, são chamados de códons sinônimos. Geralmente, o que muda é a última letra do triplé. Alguns têm mais. Por exemplo, a arginina tem 6, a leucina tem 6 e a serina tem 6 códons sinônimos. Geralmente, a última letra do códon é que vai mudar. E ele é contínuo. Como assim? Sempre ele é lido de 3 em 3 nucleotídeos. Então, essas são as características do código genético. E aqui a gente tem as etapas da síntese proteica ou de síntese de proteína. Transcrição. O DNA servirá de molde para que a enzima RNA polimerase copie a informação genética presente em apenas uma das fitas do DNA, que é a fita ativa, e produzirá um RNA mensageiro, né? A transcrição ocorre no núcleo em eucariotos. Quem tem célula é eucariota. Então, ó, transcrição, ela ocorre aonde? No núcleo. O que vai ter lá? O DNA serve de molde para produzir um RNA mensageiro. Aqui nós temos uma animação mostrando, ó, a RNA polimerase aqui em verde, o DNA aqui embaixo e o RNA mensageiro, que é a fita CIP, sendo produzido aqui, ó. Isso aqui seria a transcrição. E aqui nós temos, né, as etapas de transcrição, mostrando que toda vez que tiver nesse RNA mensageiro, né, tiver uma timina sendo produzida no RNA, ela será substituída por uracilo. Bom, tradução. A tradução, né, o RNA mensageiro será enviado para o citoplasma para que se junte a outros RNAs, o RNA transportador e o RNA ribossômico, né, para que, né, que representa a organela citoplasmática ribossômica, para que ocorra a tradução, ou seja, a produção de proteína. Observação, nunca se esqueça disso. A transcrição e a tradução em procariotos, em bactérias, ocorrem simultaneamente, né? Não havendo duas fases distintas, elas ocorrem ao mesmo tempo, não tem uma separação, porque elas não têm membrana nuclear carioteca. Aqui nós temos novamente mostrando aqui, ó, né, o RNA mensageiro, que vai ser complementar ao RNA mensageiro aqui. Quando ele encaixa aqui, o ribossomo vai lento. Quando chega a segunda sequência, o ribossomo faz a ligação entre os aminoácidos aí. Agora, pessoal, nós vamos falar de um negócio muito importante, que é o splicing, que costuma cair em vestibulares. Perdão. Perdão. O que é o processamento do RNA? Nós vamos ver aqui agora. Nós temos o DNA aqui. No momento que ocorrer a transcrição, ou seja, a cópia de uma das fitas, você vai produzir o RNA. Esse RNA, pessoal, ele, como foi copiado do DNA, existem regiões, tanto no DNA quanto no RNA, que são menos compactadas, né? Se elas são menos compactadas, elas estão disponíveis para o processo de síntese proteica. E você tem as áreas de introns, que são regiões tanto do DNA quanto do RNA, que são mais compactadas. No passado aí, alguns cientistas chamaram, né, os introns de DNA lixo. Na verdade, essa colocação foi de forma
equivocada. Por quê? Porque não sabia qual que era a função deles, como eles achavam que não tinha função nenhuma, eles acharam que era um DNA lixo. Né? Atualmente não se deve usar essa expressão. Esse intron aqui, que é um DNA mais compactado, significa que esse DNA aqui não está disponível para o processo de síntese proteica, ele tem que ser removido. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que remover esses introns e emendar os exons, que eles sim estão menos compactados e, consequentemente, eles vão estar disponíveis para o mecanismo de síntese proteica. Então, o que é o splice? Eu vou remover os introns e vou emendar os exons. Então, fazendo isso, né, eu tenho apenas exons aqui. Então, isso aqui, primeiro aqui, alguns autores chamam de transcrito primário, ou RNA, né, imaturo, e depois você chama de transcrito secundário ou transcrito maduro, né? Aí você tem lá o transcrito primário, transcrito secundário. E aí você tem. Agora, isso daqui que é legal da gente aprender. Splice alternativo. Por isso que nós estamos vivos aqui nesse planeta até hoje. Não só nós, mas os outros seres vivos. Olha aqui que interessante. Eu tenho um linfócito B, nós estamos muito em moda aí com a pandemia, e, consequentemente, o linfócito B é aquele glóbulo branco responsável pela produção de anticorpos. Ele tem que ser ativado pelo linfócito T. O linfócito T, ele reconhece o agente invasor e manda uma mensagem química. Então, todo mundo que foi vacinado aí, né, contra o Covid, né, 19, ele vai ativar esse linfócito B. E aí o que vai acontecer? O DNA está aqui, esse DNA vai ser transcrito, né, no processo de transcrição, e vai formar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, pessoal, ele é composto de quê? De introns, que é essa região mais compactada, e exons. E ele tem uma sequência, né, de 4 genes, que eu estou dando como exemplo aqui, né? Esses 4 genes são responsáveis para produzir, por exemplo, os anticorpos que vão combater o Covid-19. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho esses 4 genes, eles estão separados por introns, eu tenho que fazer o splice. Então o que o splice faz? Ele vai retirar os RNAs ali, que são mais compactados, denominados de intron, e vai emendar os exons. Então, note, olha que legal isso aqui. Isso aqui é o splice alternativo. Então, por exemplo, você tomou a vacina esse ano, as 2 doses, ou uma dose, dependendo do tipo de vacina que você tomou. Então eu ativei aqui, tirei os introns, olha lá, ó, emendei os exons. Então eu tenho uma sequência lá do gene A, do gene B, do gene D. E aí ele vai produzir um tipo de anticorpos que é para matar essa cepa de Covid que está aqui. Suponhamos que essa cepa sofreu uma mudança e o ano que vem o Covid que esteja aqui é diferente. Esse mesmo linfócito, se ele produzir esse tipo de anticorpo, não vai matar aquele Covid novo que apareceu. Então o que ele faz? Ele vai lá e embaralha a sequência de genes diferentes. Porque como o vírus é do mesmo tipo, só muda algumas, né, características dele, ele produz um novo tipo de anticorpo. E assim sucessivamente, todas as vezes que aparecer uma cepa nova de Covid. Então, meus queridos, note o que é o splice alternativo. O splice alternativo é a capacidade que o organismo tem, a célula tem, de reordenar os seus genes e produzindo proteínas diferentes com as mesmas sequências de genes que eu tenho. Então, eu alterando a ordem desses genes, eu vou produzir proteínas diferentes. Isso é válido para o anticorpo, isso é válido para proteínas do corpo inteiro. Então, terminamos aqui, né, essa aula. Né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, vocês me mandem mensagens que eu estarei à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção aí.